Eu sou a Thaís Nakamura, professora, mãe e coaching, e hoje nós vamos conversar sobre a volta às aulas presenciais. Importante dizer que nesse vídeo eu não vou entrar em termos técnicos nem nenhum protocolo específico. Todo mundo sabe das regras básicas que a gente precisa ter: passar o álcool em gel, uso de máscara, manter distância, e não é disso que eu vou falar. A minha intenção aqui é te dar dicas práticas que possam te ajudar a fazer com que essa volta às aulas se torne um pouquinho mais prazerosa, um pouco mais divertida, e também fazer com que a gente acalme o coraçãozinho e possa voltar em segurança e principalmente em paz. Não são todas as escolas que vão voltar, a gente sabe que em termos de coronavírus a gente nunca sabe o que vai fazer, essa é a realidade. Então a gente não sabe se vai voltar 30% dos alunos, 50%, 100%, parece que as coisas estão um pouquinho mais certas agora, que elas vão voltar 100%, mas eu realmente não acredito que a gente tenha que levar nada do que tá acontecendo agora à risca. A gente tem que entender que tudo é um processo, é uma doença nova. Tudo bem que a gente já passou aí 2020 praticamente inteiro com ela aí com a gente, mas ela ainda é nova, ainda é uma grande novidade, a gente ainda tá esperando sempre posicionamento dos governantes e por aí vai. Então, imaginando que nós vamos realmente voltar às aulas, eu separei algumas dicas super importantes para fazer com que esse momento de volta às aulas se torne um pouquinho mais leve, um pouquinho mais legal e que faça com que todo mundo tenha aí mais paz. A primeira coisa que a gente precisa pensar é na rotina. Rotina é uma coisa complicada, porque a pandemia pegou todo mundo, pais, mães, tios, avós, professores e por aí vai. Então, aquela criança que estava acostumada a ir para a escola, tinha sua rotina toda certinho, mais organizada possível, de repente se viu totalmente sem rotina e fora daquela rotina que já era uma rotina de conforto dela. E muitas crianças em casa acabaram não conseguindo conciliar o tempo, não conseguiram sair, não conseguiram fazer com que as atividades corressem e fluíssem normalmente. E infelizmente isso é uma coisa que provavelmente aconteceu com muita gente. A gente sabe que teve pais, teve famílias que conseguiram organizar a rotina para ela ficar aí muito boa para a família toda, e isso foi excelente, mas essa não foi a realidade de todo mundo. Então, a gente pode receber algumas crianças que têm aí uma rotina totalmente conturbada nessa pandemia. Rotina de ficar o dia inteiro assistindo televisão, o dia inteiro no celular, ou então boa parte do dia no celular, na televisão, brincando o tempo todo, fazendo o que queria, porque muitos ficaram com os avós, ficaram com o tio, ou então ficaram com os pais, mas os pais também tiveram que trabalhar, então não dá para ter o tempo todo ali de atenção para a criança. Então a gente tem que entender principalmente a importância de rever aquele quadro de rotinas que a gente é acostumado a fazer lá na educação infantil, lembra? Então, essa sem dúvida é a minha primeira dica, com que todo mundo volte com esse quadro de rotina e explique a rotina na escola. As crianças, elas estavam em casa, elas estavam no conforto da casa delas. Então, essa rotina aí de casa, de tranquilidade, de sossego, ela vai ser quebrada. E aí ela tá indo pra escola, onde a gente tem tempo pra tudo, a gente precisa seguir as coisas, a gente precisa seguir um cronograma, e é muito importante com que você já vá explicando pra criança qual é esse cronograma. Então, logo lá no início da aula, mostra a rotina pra criança, mostra o que vocês vão fazer, mostra quais são as atividades, que vai dar uma facilitada. Outra coisa muito importante é, principalmente nessas primeiras semanas, vamos tentar manter essa rotina um pouco mais flexível. Por quê? É a mesma coisa que eu acabei de falar. As crianças estavam em casa totalmente sem rotina, muitas delas. Então a gente tem que pensar que pra gente voltar e ter que fazer tudo aquilo certinho, do jeito que era na escola antes, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais complicado da gente fazer com que a criança entenda que agora ela precisa voltar a ser do jeito que era antes. Então a gente precisa conversar muito com a criança, ser flexível, procure pensar antes de você colocar lá uma pilha de atividades para você fazer com as crianças, para tentar resgatar esse tempo perdido. Calma, a gente tem que entender que toda criança tem o tempo dela, a gente viveu uma situação muito diferente, então vamos tentar dar uma flexibilizada na rotina pra gente poder fazer primeiro com que as crianças se sintam confortáveis
em voltar para a escola, em voltar para aquele ambiente, em voltar a ter o tempo um pouco mais controlado. E aí depois a gente pensa nessas programações e em tudo mais. Mas é muito importante que você, primeiro, enfatize e mostre a rotina para a criança, mostre o que vai acontecer. E segundo, seja flexível. Flexível para entender que a criança talvez não tinha nenhuma rotina em casa e agora ela vai ter uma outra rotina, então vamos dar um tempo para a criança também se adequar a essa rotina e até mesmo para você, professor. Na segunda dica, a gente vai entrar um pouquinho nos protocolos. A gente sabe que as escolas elas vão variar dependendo aí do perfil da escola, mas a gente sabe que existem alguns protocolos básicos como manter a distância, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, lavar as mãos. E aí, o que a gente faz com aquela criança que, mais uma vez, estava em casa, ou estava dentro de uma outra rotina, estava dentro de uma outra perspectiva? A gente vai fazer com que ela tente sim, dependendo da idade, né? Porque existe aí um critério para as crianças usarem máscaras, existem idades que não necessitam e é até prejudicial o uso da máscara. Então, para as idades que são permitidas, como que a gente pode fazer com que essa criança use a máscara e fique bem? Né? Então, muitas vezes é tentar usar e abusar de personagens, usar e abusar de brincadeiras, de músicas, para fazer com que a criança lave as mãos o tempo todo, para fazer com que a criança use a máscara e mantenha a distância dos amigos. Uma dica muito legal é você fazer um toque especial com os seus alunos. A gente sabe que espalhou aí na internet vários videozinhos que a criança apertava um botãozinho na hora de entrar na sala e aí ela dava um toque à professora, dava um abraço, dava um beijo, enfim. Existem também agora, ainda bem, várias professoras super criativas que estão criando aí algumas coisas para fazer com que esses toques sejam diferenciados. Então, faz um coraçãozinho quando entra na sala, ou então um joinha, faz aquele sinalzinho do ET e por aí vai. Abuse da criatividade, use mesmo diversas formas para poder fazer com que seguir os protocolos seja um pouco mais leve e mais divertido, principalmente na educação infantil. A terceira dica é pensar no nível em que a criança está. Muitas crianças não conseguiram fazer praticamente nada do ensino à distância. Existem algumas crianças que seguiram tudo bonitinho e que já estão super adaptadas e que não perderam em termos de conteúdo nada, porque conseguiram acompanhar bem os conteúdos, mas mais uma vez existe aquela criança que infelizmente não conseguiu dar conta do conteúdo, os pais não conseguiram colocar, principalmente com os pequenininhos, a gente vê que a dificuldade ela é muito maior porque eles são totalmente dependentes, então eles precisam que um adulto coloque, que muitas vezes que esteja lá com ele para fazer as atividades. E a gente sabe que existem crianças que não faziam simplesmente porque ninguém cobrava, não queriam e por aí vai. Então é uma hora da gente pensar principalmente em tentar fazer com que a criança se sinta confortável dentro da escola e não ficar preocupado em dar conteúdo, dar conteúdo, dar conteúdo, dar conteúdo para encher essa criança de muitas coisas para fazer com que ela recupere o tempo perdido. A gente tem que pensar que tudo isso que aconteceu passou e que agora a gente vai vir com crianças que estão em níveis totalmente diferentes. Por exemplo, uma sala aí de primeiro ano vai ter crianças que já vão estar praticamente lendo e vai ter crianças que não vão estar nem lembrando quais são as letras. Né? Então a gente precisa aí saber balancear, de repente criar grupos para fazer com que uma criança ajude a outra, dar algumas tarefas diferenciadas. Então aquelas crianças que conseguiram acompanhar super bem, que fizeram todas as atividades e que você vê que está num nível um pouco mais avançado em relação à turma, ela pode ser aí uma ajudante, claro, mantendo os protocolos de distância e tudo mais, mas ela pode ser aí uma ajudante para os amigos, aquelas crianças que não tiveram, de repente, tanto incentivo em casa. É muito importante que agora a gente entenda ainda mais que, além de cada criança ter a sua fase, que é uma coisa que a gente já está acostumado, a gente sabe que cada criança tem uma fase, mas que talvez agora, nessa volta às aulas, essas fases sejam muito mais separadas. E muito mais importante do que a gente ficar priorizando conteúdo, a gente precisa priorizar principalmente a inteligência emocional dos nossos alunos. Esse eu acho que é o maior foco agora,
nessa volta da quarentena. Vamos aí fazer com que 2021 seja mais um ano de aprendizados, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais coisas, mas que seja um ano também em que a gente consiga deixar a vida mais leve e fazer com que as coisas aconteçam de forma um pouco melhor. Tenho certeza que esse ano vai ser muito melhor do que 2020. 2020 a gente passou aí por um furacão e agora a gente já tá mais do que preparado e bora fazer os nossos alunos serem felizes, aprenderem e aprenderem muito mais do que conteúdo, aprenderem a ser. Lembrando que eu tenho várias dicas de brincadeiras que a gente pode fazer para volta às aulas, quadros, painéis, diversas inspirações que você pode usar no seu retorno às aulas. Então me segue também lá no Instagram, que eu tenho certeza que tem um conteúdo muito legal para você. Um super beijo e tchau!